Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Muitos campeonatos estaduais chegaram ao seu final, muitas alegrias, outras decepções. E final de semana agora, né, começa o Brasileirão. Alguns times empolgados pelos títulos estaduais. Agora vale lembrar, título estadual é legal, mas não é parâmetro. Nós já tivemos campeões estaduais sendo rebaixados no final do Campeonato Brasileiro. Então, às vezes o título estadual engana. Às vezes o título estadual engana. Então, quem ganhou tem que tomar muito cuidado com isso, porque acaba não reforçando o time, porque foi campeão, quando chega no Campeonato Brasileiro, vê que não era bem assim. Não estou criticando time algum, tá? É simplesmente um relato. Nós já vimos isso aqui no Rio. Se eu não estiver enganado, já aconteceu com o Vasco e com o Botafogo, de serem campeões e cair. Então, tem que ter cabeça para quem foi campeão. E quem não foi campeão, é óbvio que você não ser campeão estadual, principalmente em alguns estaduais, que só tem, na grande maioria, 2 times brigando, tá? 2, 3 no máximo brigando pelo título, e isso acaba causando uma situação muito maior, um problema muito maior, muito maior. Então a gente vai falar aqui, nesse momento, especificamente de 2 times nordestinos. O Fortaleza e o Bahia, tá? E por que especificamente Fortaleza e o Bahia? Porque nos seus campeonatos, no Campeonato Cearense deu o Ceará, tá? Que está na Série B, e no Campeonato Baiano deu o Vitória, que estava no passado da Série B, foi campeão da Série B e subiu para a Série A. E aqui ninguém está de mimimi, ninguém está de babaquice e nem de puxa-saquice, como tem um monte de canal aí, que muitos que estão me acompanhando acompanham, um monte de canal puxa-saco. Aqui eu falo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, independente se vão gostar ou não. Eu posso não estar certo. Agora, dor de cotovelo, inveja, irmão, todo mundo sabe o time que eu torço. Então, para mim ter inveja de algum time aqui no Brasil, se fosse, seria do Palmeiras. Se fosse, seria do Palmeiras. Então não tem por que ter inveja ou ciúme, dor de cotovelo, porra, de algum time, beleza? Então vamos lá, cara. Sem babaquice. Quando se iniciou o ano, quando se iniciou os campeonatos estaduais, Fortaleza e Bahia eram os favoritos. É óbvio que se tem uma situação um pouco diferente. O Fortaleza vinha de 5 títulos, né, seguidos do Campeonato Cearense. Domínio por completo. Já o Bahia não. O Bahia vem. Acho que ano passado, agora eu nem me lembro se o Bahia foi campeão ou não. Agora me fugiu aqui. Mas o Bahia tinha uma outra expectativa, por quê? Ano passado, permaneceu na Série A com muita dificuldade, virou SAF, muita gente, não, agora é o Bahia o mundo, pá, coisa e tal. A gente aqui falou sobre o Bahia, tomei muitas porradas, muita crítica, me sacanearam e no final, infelizmente, aconteceu o que eu estava imaginando, pelo time que o Bahia não tinha, que a torcida achava que tinha, que não tinha. Quase que cai. Quase que cai. E aí esse ano, o Grupo City faz algumas contratações, dá uma melhorada no elenco, então tinha uma expectativa. E aí eu escutei a torcida do Bahia, especificamente, dizendo que era obrigação ganhar o campeonato estadual, e é obrigação estar na próxima Libertadores, na Libertadores de 2025. E agora eu acompanhei alguns canais
do Fortaleza. As pessoas falando sobre Fortaleza, algumas analistas, influencers, aí, youtuber, né? Falando sobre Fortaleza e alguns falando sobre o Bahia após os dois terem... Não é perdido o título, é não ter ganho o título, porque o título estava em aberto. Ah, mas o Fortaleza tinha o título, sim, de 2022. Ah, o Bahia foi o campeão de 2023, agora nem lembro, acho que foi até o Bahia mesmo. Que ganhou. Tá, cara, mas quando acaba aquele campeonato, você é o atual campeão, mas quando começa outro, o campeonato tá em aberto. Você é o atual campeão, mas para aquele campeonato especificamente de 24, não tinha dono. Quem fosse melhor ia pegar. Então, cada um tem um pensamento. Para mim, assim, perdeu o título. Não, não perdeu. Nem Bahia, nem Fortaleza perderam o título. Eles deixaram de ganhar. É diferente. Porque eles não tinham o título de 2024. Nenhum dos dois. Então, eles deixaram de ganhar. Tá? Esse é meu pensamento. Então, a gente vai falar rapidamente aqui. Quando eu não estou em casa, eu estou improvisando, né? Aqui, quando eu estiver em casa, mais calmo, com o computador na minha frente, antes de começar o Campeonato Brasileiro, né, que começa no final de semana, a gente vai falar, minuciar um pouquinho mais, principalmente aí já vou incluir o Vitória, né, que são os 3 que estão na Série A. Mas agora rapidamente, aí pra galera que tá no calor da emoção, de uma emoção ruim que não queria estar sentindo. Então eu vi algumas coisas falando e a gente vai comentar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né, para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Deixa eu chegar um pouquinho mais aqui pra frente. Olha só. Vamos aqui em relação à expectativa. A torcida do Fortaleza tinha expectativa de manter a hegemonia no estado. Tá? A torcida do Fortaleza, há alguns anos, já se acostumou a estar no outro parâmetro. Sul-Americana, final de Sul-Americana, ganhando todos os estaduais, brigando do meio da tabela para cima no Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa do Fortaleza era manter isso e, quem sabe, subir um pouquinho mais. Essa era a expectativa. A expectativa do torcedor do Fortaleza não era uma expectativa que não era palpável. Era uma coisa que vem acontecendo. Você sabe que tem uma administração muito competente, vem contratando alguns jogadores, de vez em quando a temporada contrata menos, outros mais, se reforça aqui, de vez em quando não. Mas é um time competitivo que já mostrou durante esses últimos anos aí a competência, o tanto que foi vice-campeão da Sul-Americana. Então, a torcida do Fortaleza não era uma torcida iludida com alguma coisa, entusiasmada com alguma coisa fora do comum. A torcida do Fortaleza, para mim, é uma torcida mais consciente nesse momento, pelos momentos vividos pelo Fortaleza. A torcida do Bahia, não. A torcida do Bahia é uma torcida que está deslumbrada. Está deslumbrada. Aí pega um monte de canal puxa-saco mentiroso que percebe que a torcida do Bahia está empolgada, não está enxergando direito a verdade, não está enxergando direito o que está acontecendo. E aí se aproveita da torcida. E aí as coisas não acontecem, a frustração da torcida do Bahia é muito maior. Por quê? Porque se a torcida do Bahia, a grande maioria, enxergasse a realidade, ficaria frustrado do mesmo jeito, mas menos. E agora eu estou escutando muitos canais que me criticaram, muitos torcedores que me criticaram, que já estão mudando de opinião, porque não ganhou estadual.
Vamos com calma. Porém, o que eu estava falando lá atrás não é porque eu sou um gênio, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, você tem que enxergar. Você tem que enxergar. Eu estou falando isso porque a torcida do Bahia, por causa do Grupo City, ficou empolgado. O novo rico, Bahia e o mundo, fomos para a Inglaterra treinar, mudamos de patamar, tiramos o Everton Ribeiro do Flamengo, não vendemos o Cauli para o Palmeiras. Isso tudo que criaram iludiu a torcida, irmão. Iludiu a torcida. Eu já falei aqui em relação ao Everton Ribeiro que não foi tirado nada. O Flamengo que não quis pagar 2 anos para ele recebeu uma proposta e foi embora. Simples assim. O Cauli, não, a gente vai ficar, o Palmeiras tentou, não quis, legal, segurou. O João Lucas não ia ficar no Santos. O Santos não tinha como pagar ele. Aí foi lá, pagou. O Caio Alexandre, na minha opinião, muito ingrato com o Fortaleza. Abrem o olho com o Caio Alexandre, que não me parece ser um cara muito confiável em relação a isso. Que por sinal, não está nem jogando bem, começou a cair. Então tem alguns pontos, algumas situações que iludiram muito o torcedor do Bahia e não fez a torcida do Bahia e os canais que cobrem o Bahia, aqueles que são torcedores, porque tem outros que são mentirosos, estão se aproveitando desse momento, estão vendo esse momento de empolgação do Bahia e estão se aproveitando desse momento. Então as torcidas eram diferentes. A do Fortaleza muito mais pé no chão, muito mais consciente, e a do Bahia super empolgada e muitas das vezes não enxergando um palmo na frente do nariz. E aí quando você ia contra o que a torcida estava achando, que é o que eu estava tentando explicar à torcida do Bahia, tomava porrada como eu tomei. Tranquilo. Vou continuar torcendo para os times do Nordeste do mesmo jeito. Vou torcer para o Fortaleza na Sul-Americana, vou torcer para o Bahia fazer um grande campeonato brasileiro, quem sabe estar numa Libertadores, numa Sul-Americana, vou continuar torcendo. Mas uma coisa é você torcer, outra coisa é você viajar na maionese e não enxergar um palmo à frente do nariz. Então, as torcidas, nesse início de ano, tanto de Fortaleza e Bahia, têm pensamentos diferentes. Aí vamos lá. O Vojvoda é um trabalho longo no Fortaleza. O Rogério Ceni, que começou o trabalho lá no Fortaleza, vai para o Bahia e todo mundo com o mesmo pensamento. O Rogério Ceni fez um grande trabalho no Fortaleza. Então vamos lá. O Vojvoda já passou por diversas etapas. E todas elas ele conseguiu, de uma maneira ou de outra, superar. Só que tudo tem um prazo de validade. Eu não estou falando do trabalho do Vojvoda, que tem prazo de validade. Ele é muito bom treinador, um dos melhores que estão no país. Agora, ele tem que mudar um pouco. Porque como ele está com um trabalho muito longínquo no Fortaleza, e a sua maneira de jogar já está muito adaptada, e todo mundo muito conhecedor de como o Vojvoda arma o seu time, o que precisa? Precisa de peças diferentes. O esquema pode ser o mesmo para o Fortaleza. Mas tem algumas peças que você tem que mudar. E tem peças no Fortaleza que você não tem mais da onde tirar. Tem situações no Fortaleza que não tem mais da onde tirar. Você tem que começar a mudar um pouco a cara. O Fortaleza sentiu muito com a saída do Caio Alexandre indo para o Bahia. O time sentiu. Tá voltando o Hércules agora, que é um bom jogador, que eu acho que dá para fazer ali. Mas tem algumas situações que o Fortaleza precisa. E na minha opinião, a torcida reclamou muito do Vojvoda, reclamou muito dessa perda de não ganhar o título. Mas o que, na minha opinião, o Fortaleza precisa? E aqui é um resumo rápido, depois eu vou fazer mais calmo, tá? Mas o que eu acho que precisa? O Fortaleza precisa, sim, de uma mudança de rumo para o Campeonato Brasileiro. Porque a expectativa da torcida do Fortaleza para o Campeonato Brasileiro é preocupante. Começou bem na Sul-Americana, mas até o prezado momento
o Fortaleza não fez nenhuma partida boa. Nenhuma partida boa. Então isso é preocupante. E aí vai do técnico ou é dos jogadores? Na minha opinião, é meio a meio. O Vojvoda precisa encontrar outras formas, e eu vejo que ele está tentando, tá? Ele está tentando. Agora, a diretoria também precisa dar algumas peças para ele poder fazer essas mudanças. E aí, é o que eu vou falar, ele nem precisa fazer mudanças táticas, mas mudanças de características dos jogadores. Ele pode ter um time com 3 zagueiras, variando para 4 na defesa. Só que alguns jogadores não tem mais da onde tirar. Tem alguns jogadores que chegaram a atingir o seu limite e agora estão em queda. Então, na minha opinião, o ponto para o Fortaleza é contratação de alguns jogadores com características um pouco diferentes para dar uma sustentabilidade melhor para o elenco e uma mudança de rumo na maneira de jogar. Porque todo mundo sabe como o Tinga joga, como o Tite faz, como fulano faz, como Ciclano faz, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que eles vão fazer. Então acaba ficando mais fácil ou menos difícil de marcar. Então o que o Fortaleza, na minha opinião, precisa, sim, é de uma mudança de rumo. O rumo parece que essa insistência me parece que vai causar problemas ao Fortaleza ao longo do Campeonato Brasileiro. O que precisa? Reformular todo o elenco? Não, não é reformular todo o elenco. Agora, na minha opinião, o Fortaleza precisa de algumas peças ali. Um exemplo, meio de campo. O Fortaleza precisaria de um meio de campo com uma outra característica. Se eu sou o dirigente, eu ia bater no meio campo. O meio campo, para mim, do Fortaleza é o ponto a ser mudado a rota. Ali é o ponto. Porque o restante, em volta, o Fortaleza vai conseguir superar. Se tem, vou dar um exemplo. Se você pega o meio campo do Bahia hoje, coloca no Fortaleza, que não seja os 4, que seja 3, ia dar uma mudança muito grande no time do Fortaleza. Ia ter 2, 3, 4 tipos diferentes de se jogar. Então, para mim, o Fortaleza precisa sim de uma mudança de rumo. Mas uma mudança de rumo, não necessariamente tirando o técnico. É uma mudança de rumo em relação a contratações, a estilos de jogo dos jogadores. Então esse é o meu ponto de Fortaleza. Se quiser o mais fácil, manda o Vojvoda embora e contratar outro. Que aí o cara vai vir com outro pensamento, com tudo. Quem sabe pode dar certo também. Então tem essas duas opções. Ou manda o treinador embora, ou contrata jogadores, principalmente para o meio de campo, na minha opinião, que deem uma outra característica ao time. Ah, Magali, mas o ataque tá ruim. Sim, o ataque, alguns jogadores do Fortaleza vivem um momento ruim, concordo. Porém, talvez a maneira de jogar e a falta de algumas sincronizações no meio campo estejam atrapalhando também o ataque. E tem alguns jogadores do Fortaleza que já estão há algum tempo que estão em queda. Então isso você tem que ser pontual. Isso aí acontece em qualquer time. Vou te dar um exemplo. O time do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, o campeão de 2019, o time foi todo desmontado. De 2019 tem o Gerson, o Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Acho que só. Não tem mais ninguém. Isso precisa acontecer. E isso demora um pouquinho. Isso causa alguns desgastes, causa derrota, mas você tem que fazer. E eu acho que o Fortaleza já começou a fazer, mas precisa no meio campo. O Bahia. Bom, só para falar do Fortaleza. Sobre o Fortaleza, os canais que eu acompanhei do Fortaleza, na minha opinião, a maioria tá bem consciente que precisa ter uma mudança de rumo. Cada um pensa de uma maneira, mas eu vejo que tem sim. Alguns acham que tem que tirar o Vojvoda, outros acham que tem que reformular o elenco. Acho que não precisa ser extremo, tá? Não precisa ser
extremo. Mas eu vejo como necessário uma mudança de rumo, principalmente no meio campo. Mas eu vejo os canais que cobrem o Fortaleza tão tristes, mas conscientes do momento. Beleza? Agora vamos falar do Bahia. Como eu disse no início, a torcida do Bahia, os canais de YouTube que cobrem, uma empolgação monstruosa. Na minha opinião, exagerada, como eu sempre falei. Exagerada. Só que me criticavam, falavam que eu tinha inveja de cotovelo. Um monte. E aí eu fui também dar uma olhada nesses canais, o que eles estavam falando nessa segunda-feira. O que estavam falando? Amigo torcedor do Bahia, vocês vão continuar com raiva de mim. Porém, a soberba que eu estou vendo de alguns canais que cobrem o Bahia e a soberba de alguns torcedores, irmão, vocês falavam que a torcida do Flamengo é soberba, e eu concordo. Vocês estão muito parecidos. Muito parecidos. Vocês falavam em soberba dos outros times, vocês estão exatamente igual. O que eu escutei de canal do Bahia e torcedores desmerecendo o título do Vitória, eu entendo. Mas porra, bicho, tem que ter pé no chão. E aí eu escutei alguns canais, vou citar duas situações. Um canal, não vou citar o nome, dizendo que o time do Bahia é muito superior ao Vitória. Porra, tá cego. Tá cego. O time do Bahia não é muito superior ao Vitória. Não é. Eu vou te provar isso. Primeiro, o Bahia perdeu mais do que ganhou contra o Vitória. Perdeu o título em casa pro Vitória. E mesmo assim fala, não, é muito superior. Não é. Não é. Eu vou te provar que não é. Vou te dizer algumas coisas. Primeiro, Cuesta. Rezende. Meio campo com muita qualidade. Mas se tira os quatro, não tem ninguém. Ninguém. Amigo torcedor do Bahia, escreve aqui. Quem é o meio campo do Bahia, você tirando Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caulinho? Tira esses quatro. Monta aí pra mim o meio campo do Bahia. Monta aí. Monta. Monta o Bahia sem esses quatro jogadores do meio campo. Monta o Bahia. Esse time briga por Libertadores? Esse time briga por Sul-Americana? Esse time sem esses quatro briga para não cair de novo? Ou eu tô mentindo? E aí, como é que é muito superior ao Bahia? Como é que é muito superior ao Vitória? Amigo torcedor, você foi enganado e você deixou ser enganado porque era conveniente para você. Eu escutei também, o elenco do Bahia é muito melhor do que o do Vitória. Pode ser. Mas o elenco do Bahia é limitadíssimo. Faz isso que eu tô falando. Tira os quatro do meio e bota quatro. Quem é que vai jogar? Me diz aí. Me diz aí. Briga em que posição o Bahia sem esses quatro jogadores. E eu disse aqui, esses quatro jogadores no meio campo do Bahia, pra mim, tá no top 5 do Campeonato Brasileiro. Mas tira esses quatro, irmão. Vai ficar entre os 7 e 8 piores. Isso sendo amigo. Então não tem um elenco qualificado do jeito que acham. O time não tem um lateral esquerdo, porra. Tem que improvisar o Juba, que não é um lateral. Até entrou bem, mas não é um lateral. Ah, mas ele começou como lateral, pra coisa e tal, foi pro ataque, sei que lá, pra coisa e tal. O Rezende, coitado do Rezende. Eu não gosto do Rezende, não é como pessoa, eu acho ele muito fraco. Mas o Rezende não tem culpa, irmão. O Rezende é esforçado. Mas todo mundo sabia que se forçar em cima do Rezende vai ser expulso. Na expulsão dele, ele não teve nem muita culpa, irmão. Ele era o último homem, os dois zagueiros fracos. Pergunta aqui no Botafogo. Os dois zagueiros do Bahia foram no Botafogo. Pergunta se a torcida do Botafogo sente saudade deles, porra. Sente, porra. Pergunta a torcida do Internacional se sente saudade do Cuesta. Cuesta, melhor zagueiro. De 2018, a gente tá em 2024, irmão. Porra. Aí era eu, dor de cotovelo. E aí vamos lá. Vou fazer aqui um ponto rápido.
Você, torcedor do Bahia, tu acha mesmo que essa defesa do Bahia é melhor do que a defesa do Vitória? Você acha mesmo que a defesa do Bahia é melhor do que a defesa do Vitória? Não é. Não é. Quando eu tô falando de defesa, não tô falando dos 2 zagueiros, não. Tô falando dos 4. Tu acha que... Não é, irmão. Ah, contratamos o Arias, não sei o que lá, o lateral. Irmão, na boa. Comum. Comum. Lateral comum. Pode ser melhor do que o Gilberto defensivamente? Pode. Lateral comum, irmão. Nada demais. Ah, mas ele é da seleção, sei lá, do Paraguai, não sei não. Comum, irmão. Comum. 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 Aí, já te digo esse ponto. Não é. O sistema defensivo do Bahia não é melhor do que o do Vitória. Não é. Não é. O sistema defensivo do Bahia no Campeonato Brasileiro é um dos últimos. É um dos mais fracos, parceiro. E aqui eu não tô esculachando, não, irmão. Eu tô tentando fazer vocês enxergar o que mentiram para vocês o tempo inteiro. E quem falou a verdade, vocês cancelaram. O sistema defensivo é fraco. Fraco. Ponto. Fraco. E não é melhor do que o do Vitória. Vamos lá pro ataque. Todo respeito. Contratar aí um colombiano. Como é que você me diz, amigo torcedor do Bahia? Grupo Sítio, Novo Rico. Tem que improvisar o centroavante? Pô, o Tassiano já jogou de lateral, de zagueiro, de volante, de meio. E foi colocado lá. Ele é um cara muito voluntarioso, corre, tem sua qualidade, tá suprindo. Pô, bicho. Mas um time que tem dinheiro, não tem um centroavante, porra. Tem que improvisar um meia de centroavante. Um meia que não tem nem essa qualidade toda. Tá se posicionando, tá aprendendo a jogar ali, fez gols, ajudou muito. Mas não é o centroavante, porra. Não é o centroavante. Aí, contratou o Ratão, contratou aí o Ademir, trouxe o Ademir no passado, manteve o Biel. Pô, mas cadê um jogador de peso, de nome ali pra matar nos peitos comigo? Não tem. Ah, mas o meu ataque é melhor do que o do Vitória. Será? Você tem tanta certeza assim? Eu não sei se o ataque do Bahia é melhor do que o do Vitória, não. Sabe por quê? Porque a diferença que faz é o meio campo. Talvez o Vitória com o meio campo do Bahia, o Alejandro, que é centroavante, ia fazer muito gol. Por que o Bahia não tentou contratar? Eu acho que é Mastriani, que ele tá agora no Atlético Paranaense. Pô, um grande centroavante. E tá fazendo gol lá, pô. Era um grande centroavante. É melhor do que os colombianos que contrataram. Fraco, pô. Fraquíssimo, pô. Inventado, pô, pra calar a boca. Colombiano, calar a boca, pô. Aí a diferença do Bahia pro Vitória é o meio campo. Mas enquanto eles aguentam. Vou te dar uma outra situação. Quando o Rogério Ceni falou que o time morre com 20 minutos do segundo tempo, o Caio Alexandre deu uma entrevista. Não, eu jogo sem os 90 minutos. Mentira! No jogo contra o Vitória, domingo, ele pediu pra sair, porra. Pediu pra sair. E é novo, cansou. O Tassiano conseguiu ficar, o Everton Ribeiro andando em campo também foi ficando, o Cauli morreu. Mas o Caio Alexandre pediu e não tá jogando bem, parceiro. O Bahia tem substitutos? Não tem. Vou repetir, tira esses 4, coloca os outros 4 que estão no banco. Vai ficar um meio campo limitadíssimo, fraco. Não vai dar para o Rogério Ceni fazer o que ele quer. Aí deu um doce para você, meu amigo torcedor do Bahia. Everton Ribeiro, mantive o Cauli, trouxe o Jean Lucas e o Caio Alexandre. Legal. E o restante do time? Faz como? E o banco de reservas? Então, amigo, o Bahia não tem um elenco bom não, cara. Não tem. Ele tem um time bom, enquanto tem gás. Vou te dar um outro ponto. O próprio Rogério Ceni falou, no primeiro jogo, porra, saída de bola. O Bahia errou 17 saídas de bola. Ah, vou trazer o Cuesta que vai melhorar. Não era nada. Pô. Perderam 21 bolas no meio de campo. E aí? Esse foi um ponto que eu vi
nego desmerecendo, falando que o time era muito superior. Não é. O time do Bahia não é muito superior ao Vitória. Não é, pô. Não é. Leva vantagem no meio-campo, enquanto eles têm gás. Quando não tem, o Vitória acaba superando na vontade. Na vontade, na parte física. Perde na qualidade, mas ganha na parte física. E um segundo ponto para me terminar aqui. Primeiro, falaram isso. Aí, a soberba e a imaginação é tão grande que eu vi um determinado canal falando que ao final do jogo, o juiz vibrou com a vitória do Vitória, com o título do Vitória. Ah, porra, tá de sacanagem. Quando acaba o jogo, o juiz serra a mão, faz assim, ó. Porra, ele não tava fazendo isso porque o Vitória foi campeão, irmão. Porra, para de viajar. Entra pra realidade, pelo amor de Deus. Ele não atrapalhou, não. O Rezende tinha que ser expulso, sim. Quem atrapalhou é a defesa ruim que o Bahia tem. O cara ficou sozinho. Ele tinha que ir pro confronto. Poderia fazer a falta ou não. E ele fez a falta. O juiz, na verdade, quando o juiz manda seguir o lance, o juiz tinha errado. O VAR conserta o erro dele, pô. Porque ficou nítido o toque dele na perna do Oswaldo, pô. E olha que o Oswaldo já é um veterano, pô. E tava conseguindo ir, pô. Porra, tem o toque na perna, irmão. Tem o toque na perna. Aí, o árbitro é suspeito, ele não estava torcendo, ele estava comemorando a arbitragem dele. Cara, também vai pro currículo do árbitro. Eu apitei uma final de campeonato baiano de 2024 entre dois times da Série A. Isso entra pro currículo do cara, porra. Ele tava vibrando porque o Vitória foi campeão. Ah, porra, arrego. Isso é muito mimimi, pô. Desce, porra, do pedestal um pouco. Começo do ano é obrigação estadual, é obrigação Libertadores. Pô, sério. Aí agora eu tô vendo um monte de canal. Pô, eu tô preocupado. Mas sabe por quê? O Grupo City entendeu como é que funciona. Eu não vou falar o que eu acho, porque vão cancelar o meu canal. Mas o Grupo City entendeu. Deu doce pra torcida do Bahia. Adoçou a boca. E a torcida falou. Começaram um montão de fake news que o Bahia estava contratando 1 milhão de jogadores. Toda hora aparecia um jogador. É Gabigol, vamos contra. Falaram até de Arrascaeta, porra. E a torcida vai. O Gabigol, de repente, vai mesmo. Um dia, quem sabe. Agora tá punido, de repente não vai renovar com o Flamengo, oferece lá um caminhão de dinheiro, ele vai, porra. Mas, irmão, acordem. Então, cara, primeiro ponto, a torcida tem que começar a enxergar a realidade. Tem que parar de babar ovo do Grupo City. Tem que parar. Olha o que está acontecendo com o Vasco, com o Botafogo, em relação ao presidente meio doido do Botafogo. Tem outras SAFs que não estão dando certo. Cuidado. Não endeusa o Grupo City do jeito que vocês estão fazendo, não, para vocês não quebrarem a cara também. Não se monta um time de uma hora para outra. Não é assim. O Grupo City tem um limite financeiro também, irmão. Ele não vai pegar um dinheiro, ele não vai deixar de investir nos outros times para investir só no Bahia. Ele não vai deixar de contratar jogadores caros pro Manchester City para contratar pro Bahia, não. O Bahia é o segundo time do grupo. Porra, se realmente fosse, tinha montado um time fortíssimo. E não é. Tá dando uma doçada na boca de vocês. E vocês estão caindo. Né? Essa lábia, pô. Essa lábia. E o que precisa fazer? O Bahia precisa ter uma mudança de rumo. Também igual Fortaleza? Sim. E qual é a mudança de rumo? Irmão, se quer conquistar, tem que contratar direito. Não tem que ficar visando negócio de empresário. Apesar que o Bahia é um time de empresários. Ou não é? O time do Bahia hoje é um time de futebol, de quem respira o futebol? Não. É um time de empresários. É uma empresa que comprou. Então o cara visa o lucro. Visa o lucro. Quer conquistar? Quer.
desde que eu não gaste muito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vou pagar alguns salários altos aqui, para um e para o outro. Daqui a um ano, o Grupo City vai se arrepender de estar pagando o que paga ao Everton Ribeiro. Quer fazer uma aposta comigo? Vai se arrepender, porque não vai mais valer a pena. Por isso que o Everton Ribeiro foi, porra. Encontrei alguém que vai me bancar. Aí ele foi, porra. Todo mundo sabe que ele não vai ter. Vocês vão ver o Everton Ribeiro no Campeonato Brasileiro. Vai cair, porque é muito mais competitivo. Ele não consegue mais, porra. Foi por isso que o Flamengo não quis ficar com ele. Queria ficar um ano só, que era o máximo que ele ia aguentar. E mesmo assim, não sendo titular, porra. Eu falei isso, falaram que eu tava com dor de cotovelo. Então, amigo torcedor do Bahia, o que o Bahia precisa? Mudança de rumo? Sim. Pode ser também tirando o técnico? Sim, pode. Porém, o meu pensamento do Bahia é muito parecido em relação ao Fortaleza. Precisa dar peças. O Bahia tem um time completamente desnivelado. Uma zaga fraca, um ataque mais ou menos, e um meio campo bom. Enquanto tem fôlego. Agora, tem banco de reservas? Não. Pro meio de campo? Não. Pro ataque até tem. Pro meio campo, não. Então, o que precisa o Bahia é quase a mesma coisa do Fortaleza. É ter um elenco equilibrado. Um elenco equilibrado. E na boa, baixa a bola, diminui a soberba, enxerga a realidade. Porque aí é mais fácil você cobrar. Eu vou falar mais sobre Fortaleza e Bahia. Isso aqui é só o início. Tem duas opções, Fortaleza e Bahia. Manda os treinadores embora e contrata outro e vê o que dá. E vai com esses mesmos jogadores. Você acha que tirando os dois treinadores e continuando com esse elenco, Fortaleza e Bahia vão conseguir desenrolar no Campeonato Brasileiro? Essa é a primeira pergunta. Ou é continuar com os treinadores e dar outras opções, tanto para a Fortaleza, que precisa no meio campo, quanto o Bahia, que também precisa no meio campo. Só que o Bahia também precisa na defesa. A defesa é fraca. O Fortaleza também precisa uma reformulação defensiva, mas principalmente no meio. Irmão, precisa mudar, mas precisa enxergar a realidade. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!